Vamos começar a nossa terceira sessão deste conjunto de conferências. Resultaram desta parceria sempre tão simpática entre a Fundação Rui Cunha e a Universidade Politécnica de Macau. A retificação do nome é muito importante, exatamente. Então, esta terceira sessão, eu tenho muito gosto em vê-los cá novamente. Bem, no contexto, eu vou ler o texto, porque posso perder-me e demorar muito mais tempo, está bem? No contexto de uma cultura e de uma época marcada por falta de limites entre a vida religiosa e a vida profana, parece evidente que a liturgia tenha um lugar fundamental no cotidiano e no calendário. As duas conferências anteriores deste ciclo centraram sobre as visões e imagens do inferno, a partir da celebração dos 700 anos de Dante Alighieri, e sobre as visões e imagens do presépio, celebrando o Dia de Reis. Depois destas duas sessões, terminamos hoje este conjunto de conferências e acabamos adequando o tema à época. Ontem foi quarta-feira de cinzas, dia que inicia os 40 dias da Quaresma até ao sábado de Aleluia. Tempo de sombra em que a meditação sobre o ciclo da paixão marca a liturgia e os caminhos da fé, e da cultura, e da literatura e da arte. As visões e as imagens da paixão permitem, em tempo litúrgico da Quaresma, contemplar na literatura e na arte expressões de vivências que são, ao mesmo tempo, particulares e extremamente codificadas. Situaremos a abordagem, sobretudo no período barroco, que é o período áureo da literatura de inspiração religiosa, e, a partir da identificação do sujeito poético com o sofrimento divino, desenvolve-se um conjunto de sentimentos e expressões que denunciam a quase impossibilidade de encarar de forma distanciada o sofrimento, o martírio, a dor e a morte do chamado Filho de Deus. Se eu tinha dito que todo o universo artístico dedicado à natividade era inumerável, mais ainda o é o da paixão e muito mais. Façam um favor por isso de desculpar tudo aquilo que não refiro, por causa do tempo que corre, sempre muito breve, por causa do meu desconhecimento também, que vai crescendo o sabor da memória do mundo. Na última conferência observámos então o ciclo da natividade, mostrando como a celebração do nascimento de Jesus servia de tema literário desde a literatura medieval portuguesa. Recorri então ao artigo da professora da Faculdade de Letras de Porto, Isabel Morojão, que mostrava como a literatura de espiritualidade e a poesia religiosa em particular incorporaram o motivo do presépio. E dizia ela, e vou recuperar porque nos interessa, as duas grandes linhas cristológicas encontravam-se, pois, lançadas desde finais do século XIII. O caminho da cruz, com especial relevância dada aos rituais da paixão, de inequívoca preferência na vida espiritual, e o caminho da afetividade, suscitado pela exploração das cenas da natividade, que todavia conhecerá uma longa trajetória. Adiante, as últimas linhas são, no fundo, os dois mistérios centrais da fé que nela se encontram implicados e que, ora em regime de alternância, ora em regime de simultaneidade, alimentarão e ocuparão a piedade dos fiéis. Estas duas linhas mantiveram-se na verdade. Lembro as duas situações que vimos. Paula Rego, que em 2002, por encomenda para a Capela do Palácio de Belém, realizou o ciclo da Virgem, em que duas telas pertencem ao ciclo da Paixão. Elas estão aqui, é esta, e a Pietà. Mas a simetria dos ciclos da Natividade e da Paixão está, sobretudo, marcada na pintura de Cairão Vasco, que também vimos na altura. A coleção principal do museu
que se chama Carão Vasco, mostra a importância do acervo do Vasco Fernandes e da sua chamada escola. Deixem-me ver se eu abro aqui para vos mostrar exatamente. E aqui nós iremos ver daqui a pouco mais esta pintura, este retábulo, mas o que eu queria ver convosco era o retábulo. E o que vamos ver é que temos 6 pinturas para o ciclo da Natividade e 6, portanto, estão dispostas de forma simétrica. A Anunciação, a Visitação, a Natividade, a Adoração, a Apresentação no Templo e depois começa a Última Ceia. A Última Ceia, Cristo no horto, a prisão de Cristo, a descida da cruz, a ressurreição, a ascensão, o Pentecostes. E depois já é outra. Deixem-me fechar aqui. Então, e o que temos dispostos, então, são os 6 quadros relativos à Natividade e por debaixo os 6 quadros narrativos que se relacionam com o ciclo da Paixão. Ora, ainda sobre o tema, o Carão Vasco pintou esta tela, uma representação do Calvário, para a Capela do Santíssimo. Eu pus aqui um pouco maior e estas pinturas vêm complementar o ciclo anterior de 6 pinturas que vimos antes. É claro que a preciosidade das telas e a sua antiguidade não se compadece com o frio e a umidade do espaço da Sé de Viseu, não é? Mas eu gosto de imaginar como é que seria a Sé com todas as suas capelas decoradas com a pintura genial do início do século XVI. Vamos avançar. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo dizia que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria completamente vã. E aos primeiros cristãos interessava, sim, o Jesus ressuscitado, não a imagem de um Cristo morto como ladrão e assassino. Isso justifica que, por exemplo, nas catacumbas romanas, tanto nas de Santa Priscila como nas de São Calixto, onde se escondiam os cristãos para fugir da perseguição romana, não existam pinturas de Jesus na cruz. Aparece com a imagem do bom pastor, celebrando a última ceia, ou ainda menino no colo da Virgem, mas nunca aparece morto. A figura do peixe, o símbolo do peixe era sim usado para os primeiros cristãos se identificarem uns com os outros. Para a veneração do Cristo crucificado e da cruz, foi necessário que acontecesse o concílio de Niceia, reunido pelo imperador Constantino no ano 325, marcando a decisão da configuração da narrativa e das suas personagens perto de como as conhecemos hoje, vendo Cristo como verdadeiro Deus, ou seja, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, como se diz na oração. A cruz já era usada antes do cristianismo, como podem conferir em qualquer pesquisa que façam sobre o assunto, mas é a partir do século II que começou a ser associada aos cristãos e de tal forma se foi consolidando que Tertuliano, no ano 204, escreveu que já era uma tradição fazer o sinal da cruz. É importante relacionar também esta riqueza, variedade e inventividade da representação pictórica com o segundo concílio de Niceia, de 787, que afirmou a necessidade de venerar imagens e relíquias. A honra não se dava às imagens, nem às relíquias, é verdade, mas através delas à pessoa que representam. Bem, de instrumento de morte e de sofrimento, a
cruz passou a ser também, pela ressurreição, símbolo do caminho de redenção e de salvação. Assim, quando falamos de imagens e memórias, que é o que nos interessa, não a doutrina e a catequese, vemos que a imagem de cruz é a síntese da paixão e de todo o ciclo que a constitui. Assim, a palavra paixão, que vem do latim tardio passio, passionis, derivado de passus, que é o particípio passado do verbo patior, que significa sofrer, é o termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e os sofrimentos físicos, espirituais e mentais de Jesus nas horas que antecederam o seu julgamento e a sua execução. Este evento, a crucificação de Jesus, é o tema central, transversal a todas as crenças cristãs. Os trechos dos evangelhos que descrevem estes eventos são conhecidos como as narrativas da paixão. Os evangelhos são Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Três deles, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinópticos, fornecem relatos muito semelhantes. Já o relato de São João varia significativamente. O que faz parte deste ciclo? Bem, os estudiosos têm entendimentos desencontrados, havendo interpretações mais simples e outras mais amplas. Este ano, que é o ano C da liturgia, a minha mãe informou-me bem sobre este assunto e não há como ter uma mãe informada sobre isto, é o Evangelho de São João, que é lido em Sexta-feira Santa. E aqui vocês têm os passos, a aparição de Jesus e todos os passos. Jesus, antes de Pilatos, eu ia jurar que eu tinha visto isto em português. Está bem? E têm todo o ciclo. Dá para perguntar, ver aqui. Mas eu vou simplificar isto um pouco. Está bem? Depois da observação do texto e adoptando uma abordagem inclusiva, a paixão deve incluir todos estes eventos nesta sequência. A entrada triunfal em Jerusalém, a expulsão dos vendilhões, a conspiração dos sacerdotes, a última ceia, a agonia no horto, a aparição de Jesus, o julgamento no Sinédrio, a negação de Pedro, o julgamento por Pôncio Pilatos, o caminho da cruz que dará origem à via sacra, a crucificação de Jesus, o enterro de Jesus e depois o processo todo relativo à ressurreição. Eu falei sobre a via sacra. Ora, vamos ver um pouco. A via sacra é toda uma prática de piedade que recorda e medita as 14 estações ou passos de Jesus durante a caminhada para a crucificação. E aqui estão os passos das 14 estações. Eu vou-vos mostrar a via sacra do Cândido Portinari, que é um dos principais pintores do Brasil, e é muito interessante que ele fez esta via sacra para a Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, que fica numa localidade chamada Batatais, do estado de São Paulo. E ele fez esta via sacra em 1954. Eu vou mostrar porque isto é da Unesp, e aqui têm, que é só para vocês verem como é que seria a via sacra. Ou seja, não era uma pintura, na verdade eram pinturas pequenas como vocês conhecem. Se forem à Sé, encontram. Qualquer igreja tem a representação em pequenos quadros, em pequenas esculturas, pinturas, etc., que representam os 14 passos da paixão. E esta realmente é uma das mais bonitas e mais famosas que eu conheço. Desculpem. Deixem eu... E como vêem, têm as 14 paixões. Estas pinturas da Via Sacra têm uma
particularidade importante. Elas não podem sair daquela igreja. Foram feitas pelo Cândido Portinari para ali. Não podem ser levados para um espaço museológico. É muito interessante porque elas tiveram que ser recuperadas e a recuperação teve que ser feita lá, in loco. Isso é muito interessante, estas recomendações que os autores, os pintores deixam em relação à sua obra. Ora, a maior parte das igrejas católicas romanas e mesmo outras apresentam então a via sacra. A minha intenção, ao demorar mais tempo nesta fase inicial, é que se tenha a noção da riqueza dos passos da narrativa dos Evangelhos e de como a omnipresença da narrativa da paixão evidencia de forma clara a sua importância e o seu impacto na liturgia, no cotidiano, na arte e, claro, na literatura. E vamos começar por ver, em relação à arte, as imagens iniciais que temos sobre a paixão. E é sempre interessante conhecer estas imagens iniciais. O carafite blasfemo, como é chamado também, tem outro nome, que é o carafite de Alexamenos. Foi feito em gesso, como tem aqui, sobre uma parede perto do Palatino, em Roma, e neste momento está guardado nesse museu do Palatino. E é uma das primeiras representações da crucificação de Jesus. Difícil de pôr data nisto, talvez do ano 200. E a imagem parece mostrar um jovem, está aqui, aturando uma figura crucificada com cabeça de burro. E a inscrição em grego diz mais ou menos isto: Alexamenos adora o seu Deus, podendo ser eventualmente a sátira a um cristão chamado Alexamenos. Não se esqueçam que nesta altura os cristãos eram ridicularizados e perseguidos em Roma. Também é interessante ver que entre o ano de 2005 e 2007, numa gruta de Sahran, na Jordânia, numa colina que dá para o mar da Galileia, mais ou menos a 160 km do local onde foram encontrados os rolos do Mar Morto, foram encontrados 70 finos livros do século I, feitos em folhas de bronze. Eles parecem muito grandes, mas são do tamanho de um pequeno cartão de identificação do biro. E estão presos por anéis metálicos. Entre as várias imagens que são perceptíveis está uma mais impressionante do que as outras. Um homem, a representação de um homem, aqui, com o cabelo solto e com cachos e com o que parece ser uma coroa de espinhos na cabeça. Ora, esta será a mais antiga reprodução do rosto de Cristo e da sua paixão. Os comentários que eu li sobre o assunto dizem que é possível que tenha sido de alguém muito do tempo que possa ter eventualmente presenciado os acontecimentos. Embora a mim pareça mais difícil isso. Há ainda o baixo relevo de Santa Sabina, desculpem que está com letra minúscula, que é do ano 420 depois de Cristo. É um baixo relevo de madeira que está na porta principal da igreja de Santa Sabina em Roma e é a primeira crucificação a aparecer numa igreja. E depois temos a primeira iluminura da crucificação. Pertence aos Evangelhos de Rábula, guardados na Biblioteca Mediceia Laurenciana, em Florença, e forma um manuscrito
iluminado, escrito em siríaco, do século VI, concluído em 586 e terá sido feito no mosteiro de São João de Zágaba, localizado na Síria. E ainda, depois, as belíssimas iluminuras do Saltério de Santo Albano, do início do século XII, de autor anónimo, feitas nos inícios do século XII na Abadia de Santo Albano e está guardado na Biblioteca Diocesana de Hildesheim, na Alemanha. Trata-se de um manuscrito maravilhosamente iluminado que contém uma história ilustrada dos principais pontos da vida de Cristo. Eu achei que vocês talvez gostassem de ver porque são maravilhosas as iluminuras. Eu vou-vos mostrar exatamente a partir da cena que começa o ciclo, que é enterrada em Jerusalém, que é celebrada exatamente no domingo de Ramos, não é? Então, next. Yeah. As iluminuras são muito bonitas. Esta é a lavagem dos pés, que se celebra na Quinta-feira Santa. Esta, exatamente, a agonia de Jesus no horto. Cristo e os apóstolos adormecidos, enquanto Cristo rezava e chorava lágrimas de sangue, os apóstolos dormiam. Vamos avançar. A última ceia. Aqui temos a traição de Judas. Aqui os soldados gozam com a figura de Cristo e diziam-lhe, não é? És Deus, então faz alguma coisa se és filho de Deus. Aqui a flagelação. Pilatos lavando as mãos depois da condenação de Cristo. Jesus levando a cruz, a descida da cruz depois de morto e o sepultamento de Cristo. Estas iluminuras são... O que é que eu fiz? Se calhar eu vou esperar. Eu não sei o que é que se terá passado no PowerPoint. Se calhar fui eu, desculpa. Muito obrigada. Ora, já está. Desculpem. Ok. Exatamente. Estas iluminuras são sempre com muitas cores, não é? Todos nós conhecemos mais ou menos este tipo de arte. Ora, este ciclo, tal como temos aqui, é repetido ao longo dos séculos. Na verdade, a maior parte dos artistas que vamos ver acaba por construir ciclos da paixão. Não pintam só um quadro, pintam quadros de todo o ciclo. Vamos só rapidamente ver alguns. Giotto, estamos a ver os da pintura medievais, muitas vezes são frescos, não é? O Giotto e o Lorenzetti. Aqui, Fra Angelico. Este é um fresco absolutamente monumental. Não é pequeno, como parece aqui. Ele tem 6 por 10 metros. Portanto, é enorme. E é um fresco monumental que está no convento de São Marcos, que hoje é o Museu Nacional de São Marcos. Podem encontrar várias descrições deste fresco em que faz exatamente a história de cada um dos elementos representados. Aliás, vamos ver que Fra Angelico não fez só esta
representação. Eu vou-vos mostrar algumas das pinturas, frescos e pintura em madeira, das crucificações da sua autoria. Estas são apenas algumas, o que significa que ele não fez só uma, e todas tão diferentes umas das outras, não é? Queria que notassem, no entanto, que todas elas têm os mesmos elementos de acordo com os Evangelhos. E é nesta altura que esta codificação da representação da paixão começa a ser estabelecida. É claro que um dos frescos mais conhecidos de todos, vocês conhecem, já não é medieval, já estamos no fim do Renascimento italiano, não é? É a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que está em Santa Maria della Grazia, em Milão. Eu só a coloquei aqui para não ter que voltar a ela, uma vez que não é uma pintura em madeira, mas é um fresco. Oh, bem, nesta altura, quando eu estava a fazer este estudo, tive que tomar decisões que me deixam sempre preocupada. Ou seja, eu vou ter que parar aqui, não é? Ainda assim, se forem ao site do Met de Nova Iorque, não deixem de observar as belíssimas pinturas de Ugolino da Siena, de que deixo apenas a Última Ceia, para vocês poderem estabelecer o contraste em termos de cor e perspectiva de uma pintura medieval com a pintura renascentista do Leonardo da Vinci. A enorme diferença em termos de cor, de perspectiva e de composição. Bem, e vamos passar para a literatura, está bem? A referência à paixão não aparece tanto na lírica medieval portuguesa como no teatro. Falo de mistérios, milagres, moralidades altos que eram apresentados na corte e mesmo nos ambientes mais populares, como as feiras e os mercados medievais. Era nos mistérios que se encenava a vida de Cristo e, claro, também os passos da paixão. E foi a mais importante criação do teatro religioso medieval, os mistérios, durante os séculos XII e XV. As apresentações iniciais organizaram-se em Paris a partir de 1380 e o tema principal era a Paixão de Cristo. Realizavam-se durante as festividades religiosas, sobretudo as da Paixão, na Páscoa, as do Natal em dezembro, é óbvio, a princípio representados no interior das igrejas e depois no exterior. O espetáculo era montado num estrado enorme, todo ao mesmo tempo. Um estrado longo, em que as cenas eram colocadas em sequência, com cenários simultâneos, cada um exibindo uma das cenas. Ora, os mistérios tinham muito sucesso, atraíram multidões e podiam, em determinadas épocas do ano, durar durante dias. Se o mistério francês mais antigo é do século XII, mais célebre, contudo, é o Mistério da Paixão, de Arnaud Carébin, montado por volta de 1450, que se estendia por 34 mil versos e foi inumeramente posto em cena depois, nos anos e nos séculos seguintes. Não se estranhe que eu volte agora a autores que já referi nas sessões anteriores, sobretudo autores religiosos, uma vez que o tema se trata da Paixão de Cristo, mas não só. O Alto da Alma, de Gil Vicente, datado de 1518, foi representado a Dom Manuel nos Passos da Ribeira em dia de Quinta-feira Santa. Representa a alma humana no decurso da sua viagem terrena, na sua vida terrena, alternadamente submetida às solicitações do diabo e do anjo da guarda. Construído como alegoria, mostra como, da mesma forma que são necessárias as estalagens para repouso e refeição dos caminhantes,
É necessária também a existência de uma estalajadeira para ajudar as almas que caminham desta vida para a outra nos momentos de repouso e das suas refeições. Esta estalajadeira é a Santa Madre Igreja, que é auxiliada pelos 4 doutores da Igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerónimo e São Tomás de Aquino, serve à mesa a comida, que são as insígnias da Paixão de Cristo. Posta uma toalha sobre a mesa, apresentam-se as insígnias. Algumas delas estão representadas, por isso é que eu coloquei aqui na Pietà do Hans Memling. Se repararem, o quadro representa os instrumentos da paixão. E o texto de Gil Vicente o Alto da Alma diz como a alma, para se alimentar, eram colocados estes elementos como se fossem alimentos para a sua refeição. E quais são eles? Esta toalha que aqui se fala é a Verónica. A Verónica é chamado o lenço em que foi limpa a face de Cristo, não é? A segunda iguaria eram os açoutes. A segunda é a coroa de espinhos. Santo Agostinho vem com os caravos com que a mão estava presa. E São Jerónimo apresenta à alma um crucifixo e os doutores o adoram cantando Domine Jesus Christe. Vejam esta interessante representação. Na última fala da alma, antes de acabar o alto, portanto, no fim mesmo, a última fala da alma é esta. Com que forças, com que espírito te darei tristes louvores, que não sou nada. Vendo-te, Deus infinito, tão aflito, padecendo tuas dores e eu culpada? Como estás tão quebrantado, filho do Deus imortal, quem te atou? Eu coloquei aqui também, talvez conheçam, eu não me lembrava disto, mas os anjos que estão na Ponte dos Anjos, na Ponte de Sant'Angelo, que vai dar a Sant'Angelo em Roma, da autoria de Bernini, todos eles têm a representação das insígnias da paixão. Eu coloquei aqui exatamente aqueles que vimos, a Verónica, a cruz, e este aqui não consigo ver, eu devia falar com os óculos, não era? E depois o outro. Bem, interessante são estas ideias fundamentais que vemos no texto da última fala da alma. A antítese entre a alma humana, culpada, e Deus. Ou seja, ele diz, eu não sou nada e Deus é infinito. No entanto, eu estou aqui e Deus é que está a ser castigado e morto, sendo que é Deus que sofre por culpas da alma, demonstrando ela assim a sua pena. Ora, esta oposição entre o sujeito, entre a alma e Deus, vai manter-se em toda a literatura. Pode haver mais apontamentos em Gil Vicente, mas existe um autor que talvez não conheçam, que teve imenso sucesso. E como é que se mede o sucesso de uma obra? É porque nos séculos posteriores não teve mais uma edição, teve mais 14 edições. E era frequentemente representado. De que é que eu estou a falar? Estou a falar do Alto da Paixão, do padre Francisco Vaz, de 1593. Ele era natural de Guimarães. E diz o seguinte, obra novamente feita da muito dolorosa morte e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a mais copiosa que até agora foi feita, porque nela se tratam os mistérios e passos da paixão, segundo a escreveram os 4 santos evangelistas, feita por um devoto padre chamado Francisco Vaz, natural de Guimarães, e foi impresso em Évora.
E é muito interessante ver aqui um aspecto. Deixem ver se isto abre rapidamente. Há bocadinho abriu. Abriu. Ainda bem que temos a biblioteca digital para eu poder consultar estes livros. Ora, é este o alto. Deixem-me só subir. Exato. Está aqui. E o que eu queria mostrar é que é uma obra que começa aqui, que tem muitas imagens, tem várias caravuras, todas elas mais ou menos do mesmo estilo. Umas maiores, outras mais pequenas. O mais interessante é que esta edição de 1593 está muito ilustrada com estas pequenas caravuras de passos da paixão. O mais interessante, e é isso que eu quero dizer-vos, é que elas não são originais para esta obra, porque vendo as obras de Gil Vicente, por exemplo, muitas das caravuras que estão aqui faziam parte da obra de Gil Vicente, da impressão do século XVI de Gil Vicente. Ou seja, havia claramente uma comunicação entre os impressores e destas imagens que circulavam e passavam de autos para autos. Ora, sobre este texto, eu vou reteirar. Sobre este texto, o Mário Martins, que é um grande estudioso da literatura medieval, e sobre o seu sucesso, sobre este auto, diz ele: em versos corredios e sonoros, sem obscuridade de tantos vocábulos popularescos de Gil Vicente, o auto da paixão anda longe do sublime, apesar da beleza de alguns versos de raiz tradicional. Contudo, e aqui está a razão do seu sucesso, fala o coração do povo. Talvez para colocar ao seu alcance, em personagens acessíveis e em falas singelas, a dolorosa narrativa evangélica da paixão. Quem a conhecesse, e naquele tempo todos a sabiam de cor e salteado, não sentiria dificuldade em acompanhar o desenvolvimento da ação e compreender o diálogo. A força deste auto vem, sobretudo, de não trair o texto sagrado, ao traduzi-lo em palavras comuns. Aliás, o povo comovia-se e chorava por se encontrar interiormente em tensão dramática, graças aos sermões, homilias, cerimónias religiosas e até práticas ascéticas da Quaresma e da Semana Santa. Mais uma gota d'água, como o desenrolar do Santo Sudário no sermão, e o auditório rompia a chorar, porque tinha necessidade disso. Ora, é isto que acontece no teatro, que nos dá a ver, a poesia também, de alguma forma, nos pretende dar. Vamos partir de um dos mais belos e perfeitos sonetos feitos dentro do tema da paixão, de um poeta anónimo do século XVI, mas que com alguma certeza pode ser atribuído ao doutor da Igreja São João de Ávila. Eu não vos vou ler em espanhol, porque não garante a qualidade do meu espanhol, mas isso não ficamos mal, porque há uma tradução de um dos meus poetas favoritos, que é Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira fez uma tradução deste soneto. Eu gostava que vocês vissem a elegância do soneto e a beleza dos versos e do pensamento que é visto ao longo do texto. Diz o seguinte: não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me hás um dia prometido. E nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor,
Move-me ver-te, cravado nessa cruz escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor da agonia que ele verte. Moves-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. E vocês dizem, mas isto é um soneto barroco? Não é com esta elegância e com esta modernidade de sentimentos nesta tradução que Manuel Bandeira também fez. Ora, é este intenso sentimento de pena irremediável, vendo o seu Deus sofrer e agonizar na cruz, que passará para a poesia portuguesa. Vamos ver alguns exemplos. De Luís de Camões, a belíssima e longa elegia, se quando contemplamos as secretas causas, escrita à paixão de Cristo Nosso Senhor. É uma longa, longa elegia. Quando eu digo longa, é mesmo longa, está bem? Convoca, então, eu escolhi apenas algumas partes. Convoca-se a reação da natureza, o sofrimento do sumo Deus, repetindo a visualização. Não vês? Notem aqui. Olha, que o sol no Olimpo se escurece, não por oposição de outro planeta, mas só porque a virtude lhe falece. Não vês que a grande máquina inquieta do mundo se desfaz toda em tristeza e não por natural causa secreta? Não vês como se perde a natureza, o ar se turba, o mar batendo geme, desfazendo das pedras a dureza? Não vês que os montes caem e a terra treme e que, até na remota e grande Atenas, o sábio Dionísio sente e teme? Ele diz, até a natureza se assusta com a morte de Cristo, com a paixão de Cristo. E depois, numa das outras partes, invocando Deus, compara-se a culpa e a pena do sujeito poético ao sacrifício divino, opondo o abismo de quem peca e quem sofre o castigo pela redenção do pecador. Ó sumo Deus, tu mesmo te condenas pelo mal em que eu só sou tão culpado, a tamanhas afrontas, tantas penas. Vejam sobretudo aqui. Eu, Senhor, sou ladrão. Tu, sumo Rei. Eu só furtei. Tu, com ladrões, padeces. A pena a ti se dá do que eu pequei. Eu servo sem valor. Tu, sumo pareço. Em preço vil te pões por me tirares do cativeiro eterno que mereço. Ou seja, esta oposição constante. Então eu que sou pecador, estou aqui, e tu que és Deus, é que morres. É esta oposição constante. Também podemos, é óbvio que estas ideias que vêm de Camões já vêm de autores anteriores e já vêm, sobretudo, de leituras que vêm de Santo Agostinho, por exemplo. Eu não refiro aqui, mas Santo Agostinho tem várias obras em que fala sobre a paixão de Cristo e as ideias são exatamente estas. Podemos também revisitar Diogo Bernardes, que vimos na última conferência, com as suas várias rimas ao Bom Jesus. Os poemas dedicados ao tema sucedem-se ao longo da obra. A primeira elegia, a Jesus, com 39 tercetos. Não vamos ler tudo, claro, é também uma elegia longa, mas vemos que a primeira estrofe situa o cenário. O sujeito poético diante do crucifixo, estabelecendo todo um percurso e movimento emotivo, tal como Camões já tinha estabelecido entre culpa e castigo. Vejam, aqui o Rei dos Reis,
Onde vos vejo que numa cruz morreis por meu amor, aqui por vosso amor morrer desejo. Ai de mim que na culpa me detinha, apartado de vós, meu bom Jesus, andava cego e luz buscar não vinha. Não vos vinha buscar divina luz que tanto tempo há que me esperais, com os braços abertos nessa cruz. É interessante esta interpretação que está aqui. O crucifixo com os braços abertos. Porque esta ideia do crucifixo, do Deus que está ali a morrer com os braços abertos e que espera que o poeta, que o sujeito poético venha. Este motivo vai ser repetido ao longo da poesia. Eu vos crucifiquei, eu vos vendi, eu vos neguei 1000 vezes que não tareis, e eu fui o que esse lado vos abri. Que castigo merece quem tal fez? Vós o sabeis, Senhor, mas eu bem sei que mais perdoais vós de cada vez que com dizer pequei, se converte a vós quem vos errou, de bondade tamanha que direi. Estas ideias vão constantemente repetir-se. Aliás, os poemas nesta obra das rimas ao Bom Jesus sobre a paixão repetem-se, e eu não os coloquei aqui, sendo mais significativa uma série de 5 sonetos que o autor fez, estando cativo, às 5 chagas de Jesus. Eu escolhi... Bem, os sonetos são todos muito parecidos uns com os outros. O tema é igual, o passo da paixão pode ser diferente, e só a via sacra tem 14, não é? Portanto, mas os termos são sempre os mesmos. Deus que sofre e eu que sou pecador estou aqui. Aqueles que eu escolhi, então tentei escolher os sonetos mais diferentes, que fossem inovadores ou que apresentassem alguma diferença em relação ao mais... É o que mais parece. Então, coloquei este terceiro, outro soneto às chagas, que diz o seguinte: que flores vos darei tão peregrinas, de tão suave cheiro, de tais cores, que fiquem junto delas baixas flores, os lírios, as violetas, as peoninas. Que rimas cantarei que sejam dignas de receber em si vossos louvores. Ó um só amor meu, ó 5 amores, ó chagas de Jesus, chagas divinas. Em lugar destas flores que não tenho, em lugar destas rimas que não canto, um puro amor vos dou que dar-vos posso. Nele muito confiado a vós me venho, que sei que pode amor convosco tanto, que destes por amor o sangue vosso. Bem, toda a organização do texto, do soneto, cumpre as regras do soneto, não é? Em introdução, desenvolvimento e conclusão, na verdade, o soneto permite, de forma muito condensada, um desenvolvimento lógico do tema. Ora, o irmão era Frei Agostinho da Cruz, um pouco mais velho, e na edição de 1918 das suas obras podemos encontrar, deixando de lado os poemas em castelhano, também abundante poesia sobre o tema, mas interessa sobretudo o facto de incluir uma história da vida de Cristo em sonetos. E estes são só os sonetos relativos ao ciclo da paixão, porque ele faz toda a história da vida de Cristo, desde o nascimento, desde a anunciação, antes do nascimento, toda em sonetos. E então, mais uma vez desta longa lista, escolhi 2 que fogem um pouco à narrativa esperada por serem muito mais expressivos, tanto nas ideias mais engenhosas como na própria forma em que as ideias são apresentadas. Diz assim: como estais? Luz sem luz, vida sem vida, sol sem curso, com sede fonte pura, imagem do Pai eterno sem figura, do mesmo Pai, palavra emudecida. Vara santa de Arão, já não florida, belo espelho do céu,
sem formosura, doce favo de Sansão entre amargura, torre de David, forte, enfraquecida. Mas, sempre um mas, não é? Mas, sem vida dais vida, luz sem luz. Vossa sede farta o mundo e a imagem que tendes me faz ver onde vos pus. Calado ensinais, imóvel moveis, mais duros corações que a dura lagem, morto espelho, mais belo pareceis. Ora, este soneto é muito raro. Este dizer, Deus ali na cruz, morto, luz sem luz, vida sem vida, e mesmo assim dá vida e mesmo assim dá luz. O outro, vamos ver se eu consigo lê-lo, porque tem muitos guês, muitos quês, eu vou-me aqui esforçar um bocadinho para ler. Porquê? Este é um texto que já está tão perto do barroco e do jogo das palavras. Está bem? Vejam a repetição constante das palavras, que são os conceitos essenciais do soneto. E mais, a anáfora, constante no início. Amor, 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 amor. Está bem? E depois vejam quais são as palavras mais repetidas além de amor. Amor trouxe a Jesus da glória à cruz. Amor nos leva a nós da cruz à glória. Amor nos descobriu glória na cruz. Amor nos deu na cruz posse da glória. Amor me dê a glória pela cruz. Amor de cruz ensina amor de glória. Amor que glória quer funda-se em cruz. Amor fundado em cruz para na glória. Amor é peso igual de glória e cruz. Amor nuvem é de cruz e sol de glória. Amor porto é de glória e mar de cruz. Amor ama na cruz, goza de glória. Amor une céu, terra, glória e cruz. Amor, donde há amor, cruz, tira, amor, glória. Não é fácil de ler, mas é um texto que, reparem, esta repetição constante de amor e depois o jogo entre glória e cruz, jogando com a oposição constante entre Deus e os homens, a glória e a cruz. Este soneto já está muito perto daquilo que é o espírito lúdico barroco, do jogo das palavras e dos conceitos. E vejam como a repetição das mesmas palavras em todos os versos constitui um jogo mental que tem ritmo no texto e que tem efeito, que prende a atenção. Antes de tudo, a forma dá curiosidade. O que é isto? O que é isto? Não é? A gente diz assim, mas o que é que ele quer dizer? E voltamos a ler, e então há todo um jogo no texto. Portanto, eu estou a tentar apresentar-vos as formas mais curiosas, porque este tema também acaba por ser muito repetido. Ora, neste amor que falamos, insiste também o padre Baltasar Stasso, outro dos grandes poetas maneiristas portugueses, e vejam sobretudo os últimos versos do soneto A Cristo na Cruz. A vós, Deus amoroso, a vós só amo, de vós pratico, só de vós escrevo, por vós a vida dou e a morte quero. Em vós fogo de amor, em vós me inflamo, pois que pago por vós o mal que devo e mereço por vós o bem que espero. Não é? É sempre esta questão de homem e Deus, pecador e o sacrifício. Bem, eu pergunto agora, a passagem para o barroco, o que é que acrescenta nisto? Os temas continuam, os motivos também, o seu desenvolvimento, as antíteses e essa imensa pena que constrange o poeta. Tudo isto, claro, multiplicado por metáforas e por recursos estilísticos que pretendiam tornar ainda mais pungente os sentimentos de culpa e de pena. Não podia deixar de lado o padre António Vieira, não é?
E vamos fugir um pouco aqui do Cristo crucificado. Eu vou aproveitar também para falar de ontem, uma vez que foi quarta-feira de cinzas, tendo em conta os 2 sermões ditos pelos jesuítas em Roma, na igreja de Santo António dos Portugueses. Este que vamos ver é o sermão da quarta-feira de cinzas de 1672, que foi dito por ele na igreja de Santo António dos Portugueses, e subordinado ao versículo do Gênesis, memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e para o pó vais voltar, que é o lema central da cerimónia que marca a Quaresma e que tem um impacto imenso na temática religiosa e moral barroca. Eu vou ver convosco apenas o início do engenhoso sermão de 1672, que é uma maravilha autêntica de retórica. 2 coisas lembra hoje a Igreja a todos os mortais, ambas carantes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para querer. Outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura. Mas a futura vê-na os olhos. A presente não alcança o entendimento. E que 2 coisas enigmáticas são estas? Pulvis és, tu in pulverem reverteris. Sois pó e em pó vos haveis de converter. Sois pó é presente, em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vê-nos os olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a Igreja que hei de ser pó? In pulverem reverteris. Não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó. As pedras cobrem pó. Tudo o que ali há é o nada que havemos de ser. Tudo pó. Mas que me diga, e me lembre hoje a mesma Igreja, regra da fé e da verdade, que não sou hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente. Pulvis, és? Como pode alcançar o entendimento se os olhos estão vendo o contrário? É possível que estes olhos que veem, estes ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam e pisam tudo isto já hoje é pó? Pulvis, és? Argumento à Igreja com a mesma Igreja. Memento homo. A Igreja diz-me e supõe que sou homem, logo não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, memento homo, como me lembram que sou pó? Quia pulvis és. Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução a esta dúvida, mas a resposta e a solução dela será dada para a matéria do nosso discurso. Portanto, querem resposta, façam favor de ler o sermão de quarta-feira de cinzas, que vem muito adequado ao início da Quaresma. Mas é claro que a celebração da quarta-feira de cinzas é o início de todo este período de longa meditação e reflexão sobre a fragilidade da condição humana e sobre o facto de a morte de Cristo ter sido provocada ou querida como redenção. Mas não é isso, sobretudo, que me interessa ver. Esta reflexão sobre a frágil condição humana, de forma circular e engenhosa barroca,
que inicia o tempo de reflexão dos 40 dias da Quaresma, que termina com a meditação sobre a paixão e a ressurreição, é importante para toda a poesia. Sobre a poesia barroca, vou ter ainda em conta, não já por poesia de religiosos, está bem? Vou ter ainda em conta 2 dos melhores poetas barrocos em língua portuguesa, também sobre o tema das cinzas. Claro que falo do meu poeta barroco favorito, Dom Francisco Manuel de Melo, não é? Para além das composições à espanhola, há 2 sonetos na tuba de Calíope que impressionam pela expressão belíssima da fraca condição humana, sujeita ao pecado e à morte. Vamos apenas ver, embora eu tenha posto aqui este belíssimo soneto antes da confissão, me interessa-me sobretudo o Dia de Cinzas. O Dia de Cinzas, este dito em quarta-feira de cinzas, com o mesmo tema, porque és pó, quia pulvis és. Melhor há de 1000 anos que me grita uma voz que me diz, és pó da terra. Melhor há de 1000 anos que a desterra um sono que esta voz desacredita. Diz-me o pó que sou pó, e a querer me incita que a vento quanto neste pó se encerra. Diz-me outro vento que esse pó vil erra. Qual destes a verdade solicita? Pois, semente este pó que foi do mundo, que é do gosto, que é do ócio, que é da idade, que é do vigor constante e amor jucundo, que é da velhice, que é da mocidade. Taragou-me a vida inteira o mar profundo. Ora, quem diz, sou pó, falou verdade. Este é um soneto moral de Dom Francisco Manuel de Melo. Mas há outro autor que eu gosto muito e que eu costumo ver com os alunos, que é o Gregório de Matos. Deixo-vos 2 sonetos amplamente conhecidos, quase físicos, nos movimentos que se desenham. Agora eu queria que vocês vissem, imaginem a imagem, eu devia ter posto aqui, a imagem do crucifixo de braços abertos. Está bem? Portanto, é um soneto muito visual e muito físico. Vejam. A voz correndo voou, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis caravados. A vós divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente que quer unir-me, a vós cravos preciosos quer atar-me para ficar unido, atado e firme. Não é? É típica forma barroca. A repetição, o desenvolvimento, a acumulação, para depois fechar com uma recolha. Está bem? O outro texto diz o seguinte: ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Qual é a estratégia deste soneto? Todas as palavras retomam-se no início dos versos. Maldade que encaminha a vaidade, vaidade que todo me há vencido, vencido quero ver-me arrependido, arrependido a tanta enormidade. Arrependidos estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus. Como se o poeta já não tem mais nada para dizer, só lhe basta invocar, não é? E assim acaba o texto. Bem, todos estes sonetos de 2 grandes poetas, vejam todos os recursos estilísticos de que fazem uso para expressar de forma mais original esta total entrega do poeta no crucifixo. Bem, agora deixem-me perguntar se vocês ainda se lembram de Sora Violante do Céu. Não é? Que vimos na última conferência. Como religiosa, a meditação sobre a paixão teria que fazer parte da sua poesia. Sabendo que a oração faz parte da ordenação dos dias, é natural que ela se una à poesia. A sua oração é poesia e o inverso também é verdade.
a meditação dos mistérios dolorosos do Rosário, da missa, das celebrações várias da liturgia, a contemplação da paixão é constante, mas deixo apenas tão pouco, uma pequena composição. Um aviso ao coração humano, o demonstrador do verdadeiro objeto do amor, com um final absolutamente congórico e barroco. Eu pus o texto, mas também coloquei aqui. Vejam o que ele diz. Quem quiser empregar o seu cuidado, onde fica ganhado e não perdido, empregue-o só em Deus à cruz pregado, empregue-o só em Deus à cruz unido. Porque em Deus fica só bem empregado, porque de Deus é só bem merecido. Pois só Deus paga bem, só Deus agrada, e tudo mais é pó, é vento, é nada. Repetindo um pouco o último verso do conhecido soneto de Góngora, não é? Em que ele diz que a vida é pó, é sombra, é nada. Saindo do barroco, são vários os autores que encontraram inspiração nos passos dolorosos da vida de Jesus. E aqui é a minha maior vergonha, por só vos apresentar nesta lista que o tempo já correu. Bocage, Garrett, Gomes Leal, Miguel Torga, you name it. Todos têm poemas dedicados à paixão de Cristo. Recomendo, no entanto, o longo poema com 17 estrofes do José Régio, Quinta-feira Santa, no seu livro Poemas de Deus e do Diabo, que começa desta maneira. E é um poema descritivo. A procissão do Senhor dos Passos vai acontecendo e o sujeito está a ver o corpo do Senhor morto, e todo o poema é a relação entre o sujeito poético e a imagem do Senhor dos Passos. Portanto, se quiserem depois ver o poema, chama-se Quinta-feira Santa. O que está aqui é tão pouco, está bem? Ele começa apenas o Cristo ao alto, alonga os braços, os magros braços nus, por sobre a escuridão do rancho desolado, que segue ao som da marcha o seu Jesus por nós crucificado. Bem, é um texto que está muito bem feito, muito bem construído. Se tiverem curiosidade, eu tenho que avançar. Vamos voltar à arte, depois da literatura, está bem? Ver umas imagens. Barroca. Bem, a arte renascentista, maneirista e barroca sob a paixão é um dos temas mais ricos de toda a pintura ocidental e como eu gosto da cultura ocidental. Mantendo-se dentro do cânon litúrgico, de acordo com os evangelhos e com a tradição pictórica entretanto estabelecida. Todos conhecem os grandes autores como Dürer, Jerônimo Bosch. São todos sobre... o que temos aqui é um de cada. Está bem? Agora, multipliquem isto por todos os passos da paixão, etc. Do Giovanni Bellini, a sua Pietà e a lamentação sobre o Cristo morto. O que eu quero que vejam, além do estilo diferente, que vai desde os renascentistas para o maneirismo e para o barroco, vamos ver esse percurso com as diferenças de perspectiva e representação. O que eu também queria ver é a codificação. Quais são as personagens e como são representadas. E o que, na verdade, é uma linguagem comum. Tá bem? Os elementos não são diferentes daquilo que foi apresentado nos Evangelhos. Gosto particularmente do Pão Torno. A gente olha para este quadro, que é de 1525, e não parece da altura. Há aqui uma cor, é um autor do Renascimento, mas foge ao Renascimento. E porque estas cores, eu fiquei muito curiosa em relação às cores. Não batem com as outras pinturas da sua época, foge completamente. E então fiquei curiosa. Porquê é que os azuis são tão azuis, com tanta luz? Porquê é que ela é pintada com tanta luz? E percebi, porque ela foi feita para uma capela com falta de luz. Foi feita encomendada para uma capela.
E naquela capela a iluminação era muito pouca. Ou seja, a pintura teve que ser mais luminosa do que o costume. Se nós tirarmos a pintura daquele sítio e levarmos para um sítio com luz, ela fica assim, absolutamente diferente daquilo que era expectável. Temos também do Bruegel uma pintura com outra perspectiva muito mais ampla. Rafael, com 3 pinturas. Cristo cai no caminho do Calvário, a crucificação e depois o sepultamento, o tombamento. Belíssima a pintura de Rafael. Mas, apesar da linguagem pictórica individual e subjetiva de cada pintor, eu queria que reparassem que as posições das personagens da narrativa são sempre as mesmas. Veronese, Tintoretto. O El Greco, Velázquez, o belíssimo crucifixo de Velázquez. É de uma beleza, de uma simplicidade, de uma serenidade, de nada mais há a dizer. Do Rubens e do Rembrandt. Belíssima aquela descida da cruz do Rembrandt, iluminada exatamente como nós estamos habituados a ver as pinturas dele. Tiepolo, Simon Vouet e o Bernini, maravilhoso, aquele Bernini barroquíssimo, não é? Parece que tudo voa, parece que há ali um vendaval naquele calvário que põe tudo, não é? Parece tudo solto. Já de outra escola, de uma época mais tardia, Burquerolles, não é? Com o seu flagelo de Cristo, Pietà, já romântico. Eu suponho que todos vocês conheçam esta pintura, não é? Tem estas auréolas douradas típicas. Mas talvez o pintor com um ciclo mais substancial da paixão seja o Caravaggio. Todo o ciclo tem um quadro, todos os passos têm um ciclo, tem um quadro de Caravaggio. Eu coloquei aqui alguns. Está bem? A prisão de Cristo, a negação de preso, o Ecce Homo. Está-me com alguma dificuldade. O Cristo na coluna, flagelação, a coroação de espinhos, o sepultamento, a ceia de Imaús, onde é que me veio Imaús? A ceia de Imaús, a incredulidade de São Tomé, não é de São Tomás, desculpem, é São Tomé. E claro, a caravura não podia deixar de estar representada com Gustave Doré e as magníficas ilustrações que fez para a Bíblia, tal como fez para outras obras que já referimos nestas conferências. Então, observamos que cada uma destas representações, como todas se colocam dentro de uma codificação bem estabelecida, que tem os Evangelhos como guia, mas que também se foi estabelecendo relativamente à figuração das personagens, da narrativa e, sobretudo, às personagens e à sua personagem principal, que é a figura de Cristo. Mas isto não quer dizer que não tenha havido desvios. Que as representações contemporâneas fujam desta codificação não admira, mas em tempos mais antigos, vejam, por exemplo, o retábulo de Isenheim, de Matthias Grunewald, que morreu em 1528. Pintor e engenheiro hidráulico alemão do Renascimento contemporâneo de arquitetura. Esta é apenas uma parte que escolhi por causa da figura de Cristo, que vou ampliar, revelando assim melhor o corpo disforme e grotesco, coberto de feridas, de pústulas. Ora, não é esta a representação costumada do corpo de Cristo. Podia estar com chagas, podia estar com sangue, nunca assim.
Não admira que este pintor tenha inspirado algum dos maiores pintores expressionistas do século XX. Ele foge completamente à beleza clássica do crucificado, mas beleza clássica com que Cristo costuma ser representado nesta altura. O outro caso que eu quero ver convosco é o de Miguel Ângelo, que todos conhecem. A sua Pietà no Vaticano é uma das obras maiores, todos conhecidos. A escultura e a pintura do corpo desnudo, que muitas vezes obrigou a reformas forçadas, também faz parte do Código Pictórico. Veja-se o Davi, esculpido em toda a tensão dos músculos, de 1501. Mas existe um Cristo nu, datado de 1492, que está na Basílica do Santo Espírito, em Florença, conhecido por Crucifixo Santo Espírito. É uma obra da juventude de Miguel Ângelo, que está no convento, e este convento do Santo Espírito foi um convento onde Miguel Ângelo passou bastante tempo. E teve a sorte de, com os mortos, com aqueles que morriam num convento, ele ter acesso aos corpos para estudar a anatomia. Portanto, foi aqui neste convento que ele desenvolveu o seu conhecimento das formas do corpo. Como agradecimento pela hospitalidade que o convento lhe deu, ele fez este crucifixo para a sacristia do convento. Entretanto, o crucifixo desapareceu e só foi reconhecido novamente como obra de Miguel Ângelo em 1960. Porque, na verdade, andou perdido durante séculos pelos corredores do mosteiro, pintado várias vezes, quase destruído. E perdida a noção da obra de arte que ela era. Só foi reconhecido em 1960, confirmada a autoria, e sendo restaurado em 1964, voltou para o seu lugar inicial, que é a sacristia da Basílica do Santo Espírito. Reparem que o facto de ser um Cristo nu pode ter explicado que em alguma parte tenha sido afastado. Arrumou-se lá num canto qualquer porque está nu. Não queremos cá um crucifixo nu, um Cristo nu no crucifixo, não é? Não é o único. Miguel Ângelo esculpiu pelo menos mais um Cristo sem roupas, mas o outro Cristo que devia estar sem roupas era exatamente aquele Cristo que está em Santa Maria sopra Minerva. Não sei se vocês já tiveram a sorte de poder contemplar este Cristo. É aquele ali. Desculpem. É este aqui. E este Cristo também tem. Na verdade, ele não tinha aquele manto a tapá-lo. Ele estava despido, como sempre Miguel Ângelo fazia as suas esculturas. A imagem clássica dos heróis clássicos e das imagens clássicas, não é? Aliás, este Cristo resultou de uma encomenda. E o encomendador, Mecenas, só lhe disse: tem que ser um Cristo encostado a uma coluna. Não o quero posto na coluna, apenas encostado. Faz o que quiseres, como quiseres. E durante bastante tempo, o Miguel Ângelo fez este, numa peça de mármore branco. Mas, quando estava a acabar, reparou que o mármore tinha um veio negro. O mármore em que ele estava a fazer tinha um veio escuro. Então ele abandonou. Ela existe, está aqui, é a primeira versão de 1515, e só depois, no último ano em que ele tinha que fazer a escultura, já só lhe faltava um ano para apresentar a obra, é que ele fez então este Cristo. Estava despido, na versão oficial de 1521, e no Barroco a sua nudez passou a ser considerada ofensiva e o sexo foi coberto por um manto de bronze, tal como se encontra hoje em Sopra Minerva. Não é? As nossas representações de Cristo também têm estas histórias, não é? Só no século XIX a representação do
sagrado foi revista, não é? Deixo só um exemplo. A Tentação de Santo Antão, La Tentation de Saint Antoine, obra erótica do Félicien Rops, de 1878, que está guardado na Biblioteca Real da Bélgica, não é? Tenho a certeza que todos vocês conhecem mais ou menos um caso ou outro destes desvios e transgressões da representação pictórica sagrada de Cristo, que às vezes se tornam um pouco mais chocantes, há muitos mais, e por isso deixo-vos à vontade para vocês irem pesquisar por vossa conta e risco. Bem, chego sempre ao fim com esta sensação de tanto ter ficado por dizer nas aproximações artísticas e literárias deste grande tema da Paixão de Cristo. Talvez noutra altura possamos falar sobre a literatura de cordel, que também trata da Paixão, o grande brasileiro da literatura de cordel, o José Pacheco. Talvez possamos eventualmente falar do Mel Gibson e da sua representação da Paixão de Cristo. Talvez possamos, ou eu deixo para vocês, falarem sobre a música sacra, entoada na Semana Santa desde a Idade Média, desenvolvida no século XVI, dando lugar no século XVII a géneros como o Requiem e a Paixão, de que todos conhecem notáveis exemplos. Deixo-vos apenas os meus, aqueles que eu gosto mais, ouvidos desde ontem, quarta-feira de cinzas, religiosamente. Começo pelo Fauré e depois passo para o Mozart, penitenciando-me por vos dar tão pouco sobre o assunto, mas esperando despertar a vossa vontade de nos apresentarem vocês um ciclo sobre música. Bem, e agora, para terminar, e termino comigo e com o Cristo morto. É uma forma um pouco convencional de terminar, eu sei. A 21 de setembro de 2015, a Diocese de Viseu inaugurou a maior exposição de arte sacra que já teve lugar na Diocese para celebrar os 500 anos da dedicação da Sé, ocupando esta exposição o espaço dos principais museus da cidade. Ou seja, todos os museus de Viseu estiveram ocupados com esta mega exposição. E nessa altura passaram pelas mãos 170 peças da exposição fotografadas em pouco espaço de tempo, em longos dias e noites. Numa dessas noites faltava fotografar pouco e esta era uma das peças que faltava. Já não estava ninguém no edifício, apenas as luzes necessárias para fotografar. E acho que ainda não consigo racionalizar muito bem a emoção com que fotografei aquele Cristo descido da cruz, deitado ao longo do tecido negro, com o corpo tão nítido e o olhar tão sereno. Toda a poesia que lemos parece que me veio à memória quando estava a fotografar este Cristo, que eu aqui coloquei a cores, porque as cores são belíssimas do Cristo. E relembro o soneto com que começamos o estudo da poesia dedicada à paixão. Moves-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Do São João de Ávila. Bem, foi um gosto imenso estar convosco nessas 3 sessões organizadas pela Universidade Politécnica de Macau e pela Fundação Rui Cunha. Esperemos continuar esta colaboração e poder continuar a contar também com a vossa presença, porque sem a vossa presença não vale a pena. Muito obrigada a todos e até outro dia.